Olá, eu sou a professora Andressa, aqui do campus Engenho Novo 2, e esse é o Help Me CN2. I love how diverse it is. Parce que c'est un quartier. No podemos pedir como... E hoje a gente vai tirar dúvidas do 9º ano do Ensino Fundamental 2, né, dos anos finais. A primeira dúvida que a gente tem aqui é: Teacher, não entendo nada de inglês, não lembro como funciona, não sei estruturar, como que eu faço? Então, a gente teve aí, se você está no colégio desde lá no comecinho, você teve aí o 6º, o 7º, o 8º e agora o 9º ano para isso. A maior parte das vezes, se você foi meu aluno, eu falei para você o quê? Prática. Com o tempo, você vai pegando, você vai ensaiando, você vai vendo como funciona a língua e aí você vai praticando a ponto de chegar nisso. Isso é, inclusive, uma das dúvidas que as pessoas mais falam. Por exemplo, nos verbos irregulares em inglês, né? Que a gente tem uma lista com várias diferentes... Não, vou falar disso depois. Esquece, voltar. Então, vamos lá. A outra dúvida que a gente tem é sobre as condicionais no geral. Só queria gravar, galera. Então, a outra dúvida que a gente tem, depois dos gritos do colégio, né? Horários de recreio. A outra dúvida que a gente tem é o quê? Como funcionam as condicionais? Porque a gente tem essa ideia de condição, né? Como o próprio nome já diz. A gente tem a zero conditional, first conditional, second conditional, são essas duas que a gente trabalha, né? No 9º ano. E a third conditional, que a gente vai deixar para ver mais no ensino médio, quando a gente estiver revisando todas elas juntas. Então vamos focar nas duas que a gente tem. A first conditional, que é a primeira condicional, e a second conditional, as duas são trabalhadas, né? É a segunda, e as duas são trabalhadas no 9º ano. Como que funciona cada uma delas? As estruturas dela no geral, a gente tem primeiramente a da first conditional. Como que funciona a first conditional? A gente tem a partícula if, que significa o se, né? Se tal coisa acontecer. A gente tem também o verbo no simple present, que é o presente simples, que a gente já viu lá no 6º ano, na aula do 6º ano, como que ela vai funcionar. A gente tem também o outro verbo, né, como se fossem duas frases estruturadas. A outra frase, a gente vai ter um verbo no simple future, que é o futuro simples, que a gente pode ser expressado com will, won't, né, na negativa. E o verbo no infinitivo, um outro verbo no infinitivo também, que é ele sem conjugação. E assim, a gente tem estruturado como funciona a first conditional. Depois disso, a gente parte... Depois disso, a gente parte para a second conditional, que é a segunda condicional e a última que a gente vai ver no 9º ano, né? A gente não vê ela tão a fundo, mas a gente dá uma pincelada assim na segunda condicional. E como funciona essa estrutura? A gente tem o if, que é a condicional, né? Ela indica a condição, que é o se. A gente tem o verbo, e esse verbo, ao contrário da primeira condicional, ele vai estar no simple past, não no simple present. Ele vai estar no passado simples. Depois disso, a gente tem um auxiliar. Esse auxiliar pode ser o would, o could, o should, o might. Pode ser qualquer um deles, dependendo da frase, né? Aí você tem que ver pelo contexto e como funcionam esses modal verbs. E depois, a gente tem o verbo no infinitivo novamente, que nem na outra. Que na primeira condicional, a gente nesse finalzinho teve o futuro e o infinitivo. Agora a gente tem should, could, might, should, could, might, would, should, might, could. E o verbo no infinitivo, beleza? E aí a estrutura vai funcionar dessa forma. A gente pode montar frases na condicional, a gente pode montar frases invertidas, elas não necessariamente começam com if, essas frases elas podem se inverter, beleza? Uma outra dúvida aqui, deixa eu ver qual é. Como estruturar, traduz bem. Tá. Agora que a gente falou um pouco sobre como funcionam essas condicionais, a gente pode falar também sobre como são esses tempos verbais, porque a gente viu tempos verbais diferentes com o uso dessas condicionais, né? A gente viu o simple past, o simple present, e assim, nessas horas a gente pensa, como funciona o simple past? É uma das dúvidas que a gente tem aqui, e como ele, sabe, existe, como eu vou lembrar os verbos. Muitos alunos me falaram, como é que eu lembro isso? Basicamente, na prática, assim como a gente lembra muita coisa durante a vida, a gente também vai lembrar aos poucos com exercícios, com atividades e também com a prática da língua. Eu sempre falo para os meus alunos
que o inglês, ele é 30% a sala de aula, o curso de inglês que alguns fazem, coisas do tipo, mas o resto, os outros 70%, é você correndo atrás, mas não é papo de professor não, é verdade mesmo. O colega agredindo o outro. Então, como que a gente adquire esse conteúdo? A gente pode consumir séries em inglês, legendas em inglês, música. Eu, por exemplo, muito do que eu aprendi do inglês, eu via por música, porque passava no Disney Channel, eu assistia, e aí eu sempre tentava mudar o áudio, né, pra ter essa experiência. Porque quando você está inserido num contexto que está falando a língua, em que a língua está sendo vista, pelo menos, você acaba aprendendo um pouco, você acaba vendo... Pode ser papo de professor, de vivam a língua fora da sala de aula. Mas é verdade mesmo, porque quanto mais você vive a língua, mais você pode aprender com ela e mais você pode entender um pouco melhor de como funciona. É isso por hoje, pessoal. Muito obrigada. Bye, bye!